Olá, acadêmicos! Nessa nossa aula de hoje, nós vamos já iniciando, com uma breve reflexão sobre os objetivos do ensino de história, Objetivos estes estão contidos lá na unidade 1 do nosso caderno didático, postado na nossa sala virtual. O ensino de história nas séries iniciais do ensino fundamental, ele solicita de vocês, enquanto educadores, uma sensibilidade para que vocês possam formar as crianças que sejam aí sujeitos de sua curiosidade. O que seria ser sujeito da sua curiosidade? É justamente você trabalhar, ali enquanto professor, enquanto mediador do conhecimento, para que essas crianças elas possam indagar, aprenderem a indagar sobre aquilo que é a própria história, em que elas estão inseridas, ou seja, o seu contexto familiar, a sua própria escola, o seu percurso de vida. A partir daí, que a gente possa ter, que vocês possam ter, a partir dessas reflexões aqui da nossa disciplina, uma condição justamente de despertar nesse aluno, despertar nessa criança, uma consciência crítica e política, para que eles possam aí realmente se emancipar e participarem da vida, do seu país, da vida da sua comunidade, como pessoas realmente, que sejam aí, capazes de ter um nível de criticidade, um nível de participação. E essa participação nós sabemos que dentro da escola ela começa, primeiramente com a própria interação nos grupos. É o momento em que o sujeito ele vai aprender a conviver, isso é extremamente importante, faz parte aí dos pilares, da educação para o século XXI, de acordo com o autor, Jacques Delors. Então nós sabemos que é um dos pilares esse aprender a conviver. A partir do momento que essa criança, dos anos iniciais do ensino fundamental, ele aprende a conviver, ele vai aprender também nesse processo a ser sujeito da sua própria história, a ser um protagonista da sua história, Então, essa disciplina, a disciplina de história, ela vai solicitar justamente, de vocês enquanto acadêmicos, uma coragem, não só para mostrar os fatos, tais como eles são, tais como eles acontecem, mas também para poder demonstrar esses fatos, fazer, a ligação desses fatos com a vida real, do estudante, com a vida real da comunidade que ele vive, com a vida real realmente das concepções históricas e socioculturais, do nosso país, de maneira que ele vá percebendo nas aulas de história que é uma disciplina, que é um conteúdo que dá a ele a condição justamente de uma formação, uma formação humana, uma formação crítica, uma formação que esteja e que possa, ao mesmo tempo também, prepará-lo para a cidadania. E aí, quando nós falamos de cidadania, nós queremos falar dessa cidadania de uma forma bem ampla, de uma concepção bem ampla, porque a cidadania, quando ela é vista dentro de uma concepção ampla, nós podemos falar em democracia. E a democracia, nós sabemos que é o princípio básico, do nosso país. O nosso país é um país que vive, sob um Estado democrático de direito, e aí nós precisamos, já desde as crianças, que nós recebemos, as crianças que nós vamos atuar, as crianças que vocês vão atuar junto a elas ou já atuam, que você possa entender, que essas crianças, elas são um componente necessário de transformação dessa sociedade que nós vivemos. E se nós, enquanto educadores aí, enquanto professores, enquanto articuladores, de história, que se nós não entendermos essa disciplina como, um mecanismo aí de transformação, um mecanismo de luta, para que todos tenham vez e voz na sociedade que eles participam, nós não teremos aí sucesso, enquanto educadores. Então, é importantíssimo perceber que as diferenças existentes, dentro de cada sala de aula, de cada escola, elas são realidades culturalmente multifacetadas,
ou seja, né, que se apresentam sobre vários pontos, né, e tem aí todo um viés, né, que ele vai perpassar as realidades sociais, que muitas vezes elas são distintas, mas que todas elas são frutos de um contexto histórico. Então nós não podemos desvincular a história do contexto histórico. É importante nós percebermos isso. Então esse ensino de história, ele vai ser construído levando sempre em consideração o fato que antecede o fato real, o fato que acontece, né? O fato fenomenológico, nós podemos dizer assim, que é o fato que está ali no momento, né, acontecendo, né? Já é o presente se projetando no futuro. Então, a partir daí, nós temos um antecedente histórico, o fato em si, e nós temos aí a previsão, né, a previsibilidade de futuro, né, uma previsibilidade de buscar construir um futuro melhor a partir justamente da concepção de que nós podemos entender o fato histórico, aquele que acontece, né, como algo que ele vai repercutir nas próximas gerações. Então, é interessante retomar, se aquilo que acontece hoje, enquanto fato histórico que vai ficar registrado, né, nos anais da história, precisa acontecer da maneira mais democrática possível, né, para que nós possamos assim dizer que realmente nós temos aí um ensino de história que respeita a diversidade. E aí nós vamos ver, né, ao longo da disciplina, as correntes históricas aí, nós vamos perceber como que essa história, ao longo do tempo, ela foi sofrendo transformação, né? Ela foi dando voz e vez a vultos, né, da nossa sociedade que antes não tinham essa voz e vez. Então é uma história que trabalha dentro da questão da superação também, da superação da própria participação do indivíduo dentro da sociedade.